trabalho, persistência, capacidade, ousadia. Esses são alguns adjetivos que acompanham cada empresa homenageada nesta noite, desde a sua fundação até os dias atuais. Foram elas, ao lado de tantas outras, as responsáveis por uma Caçador pujante, ordenada e pronta para crescer. Este espírito empreendedor que contagia nos remete ao passado para juntos entendermos a sua história. Nos remete ao presente para compreender a sua força e capacidade de enfrentar desafios e se manter sólida até os dias atuais. Nos faz também pensar no futuro e deslumbrar o amanhã, tentando entender aonde ela é capaz de chegar. A empresa Adão Lângaro ME, que leva o nome do seu fundador, foi instituída em 9 de maio de 1972. Atua na rebobinagem de motores elétricos e há 27 anos está localizada na rua Absalão Carneiro, no bairro DR. Durante a sua trajetória, prestou serviços para grandes empresas como Viposa, Tedesco e Maxiplast, sempre nesta área. A qualidade no serviço prestado são marcas que acompanham a empresa Adão Lângaro ME desde a sua fundação até os dias atuais. Com o apoio da esposa e dos filhos, o blumenauense Afonso Curtis fundou a sua empresa em 25 de abril de 1974 no bairro Giopo. Atualmente, além do trabalho de fundição, atua na revenda de ferro fundido, plásticos industriais, barras de alumínios e tubos, Celeron, Teflon e poliuretano, juntamente com a revenda de latões. A empresa, registrada como Gerson Luiz Giopo, foi fundada em 23 de outubro de 1989 com o nome fantasia Requinte Confecções. Iniciou suas atividades com 2 funcionários, vendendo confecções e bijuterias, instalada num imóvel alugado de 35 metros quadrados. 3 anos após a sua fundação, ampliou sua área de venda e ingressou no ramo de produtos alimentícios, passando a se chamar Mercearia Alegrete. Como plano futuro, pretende construir um estacionamento coberto exclusivo para clientes, oferecendo conforto e comodidade. O supermercado Alegrete tem como proprietários o casal Gerson Luiz e Marilise Ferreira Giopo. A APR Representações Comerciais Limitada foi fundada em 15 de fevereiro de 1987 e está atuando no mercado de Santa Catarina há mais de 20 anos. Durante todo este período, sempre procurou aprimorar o seu atendimento e a sua marca. Atualmente está localizada na rua Tio Balduino, no bairro Reunidas. A empresa é especializada no mercado de equipamentos para a segurança do trabalho e representa empresas de alto padrão de qualidade e confiança. Gerar emprego, renda e ainda colaborar com o meio ambiente. Foi com este pensamento que Arno Pinziger, ainda na década de 70, decidiu investir em Caçador e instalar o seu próprio negócio. Primeiro foi a empresa Pinziger Limitada, e em 9 de fevereiro de 1981, surgiu a Arpap Indústria Mecânica Limitada. A empresa iniciou suas atividades comercializando sucatas de ferros e latas, e hoje atua também na transformação de ferro velho em matéria-prima. Idealizada por Raimundo Zupan em 30 de junho de 1957, a Bombas Triglau Indústria e Comércio Limitada começou suas atividades na rua São Francisco de Assis, no São Telmo. Nas décadas de 50 e 60, a empresa limitava-se em atender os setores agrícolas e fornecia pequenas bombas. Nos anos 70, iniciou as atividades no setor de combate a incêndios, com bombas acopladas a viaturas e também com conjuntos motor-bomba acionado a combustão interna. Já nos anos 80, iniciou as atividades no setor frigorífico e indústrias diversas. Em 2009, passou a ter como proprietário o senhor Ivori Piva, sendo que em 2010 houve uma grande mudança no setor produtivo, que passou de artesanal para manufatura auxiliada por computador, com a aquisição de um moderno centro de usinagem e torno. Em 2011, a empresa passou a fornecer à Marinha do Brasil e também conseguiu a homologação do primeiro produto. A Mecânica Carburalto nasceu em 1º de setembro de 1979
na rua Tiradentes, no bairro Vila Paraíso. Teve como idealizador o Sr. Hess Werner Wegner e iniciou com apenas 3 funcionários. O objetivo da empresa era fornecer serviços de reparo em carburadores, mas com a solicitação de clientes para outros serviços, o trabalho começou a ser expandido a outras áreas, como injeção eletrônica e carburadores. Atualmente, está sendo construída outra edificação ao lado da empresa já existente. Com o falecimento de Hess em 2009, a empresa passou a ser comandada pela família e hoje é administrada pelos filhos Michel e Roger e pela mãe Bernadette. Casa das Fechaduras. A empresa foi fundada em 24 de janeiro de 1974 pelo casal Ione Welix e Alfredo Tartarotti. A Casa das Fechaduras iniciou as suas atividades em um pequeno espaço cedido pelo Sr. Otto Werner, na Avenida Getúlio Vargas. Há 15 anos, a empresa funciona em sede própria na Avenida Aristiliano Ramos. Atualmente, além de 5 componentes da família que atuam na empresa, outros 5 funcionários auxiliam no atendimento aos clientes. Há quase 40 anos, a Casa das Fechaduras é referência nesta área em Caçador. Fundada em 28 de abril de 1989, inicialmente no ramo de produtos magnéticos, posteriormente passando para a área de telefonia e tecnologia, a Comp Informática se destaca no mercado de Caçador e região pelo bom atendimento e tradição nesta área. No dia 25 de março de 2002, passou para sua sede própria, na rua Benjamin Constante. Atualmente, a Comp Informática conta com 23 profissionais atuando na área de tecnologia e já direcionando os seus trabalhos também para a automação comercial, vislumbrando mais uma vez um segmento em plena expansão. Com registro na Junta Comercial de Santa Catarina em 15 de fevereiro de 1973, abriu suas portas para o público no dia 1º de março do mesmo ano. A firma está registrada em nome do casal Elias Colpini e Laura Rodrigues Colpini e começou suas atividades na parte alta da Avenida Barão do Rio Branco. Mais tarde, transferiu suas instalações para a Rua Carlos Esperança, onde está localizada até os dias atuais. Nessa trajetória de quase 40 anos, a comunicação participou de inúmeros e relevantes serviços que contribuem para o expressivo desenvolvimento da cidade e da região. Davi D'Agostini iniciou a indústria de madeiras D'Agostini em 2 de fevereiro de 1967, no quilômetro 3 da rodovia SC 451. A tradição da família de instalar serrarias nos locais onde adquiriam terras teve grande influência no nascimento da empresa. O início das atividades foi composto por um quadro funcional de 3 colaboradores. Nos primeiros anos, a Madeiras D'Agostini atuava principalmente na serragem de araucária e embuia. Fundada em 12 de junho de 1986, a Eletrocomercial MW, a MW Engenharia, está localizada na Avenida Honorino Moro. Iniciou suas atividades com um funcionário e tendo o Sr. Milton como administrador. Como todo empreendimento que nasce pequeno, os recursos e equipamentos na época eram escassos e a empresa precisou investir nesse setor para buscar espaço no mercado e conquistar novos clientes. Junto com os investimentos, a preocupação em estar sempre atualizada e atenta às mudanças de mercado também contribuíram para a evolução da empresa, que atualmente conta com 23 funcionários. A Fish House teve sua origem em 1986 no ramo de peixaria e petiscaria, através de seus fundadores, Odirso e Neida Trancoso. Logo foi ampliada para bar, restaurante e pizzaria. Em 1987, iniciou o segmento de cozinha industrial. Em 1989, deteve sua atenção exclusivamente ao ramo de alimentação coletiva. A empresa tem como missão oferecer com excelência e flexibilidade alimentação saudável e com qualidade, proporcionando ao cliente o bem-estar e a qualidade de vida de modo a superar suas expectativas. A atual Escola Fisk de Caçador teve seu início no ano de 1975 com o nome fantasia de Halloween School, utilizando o método Pink and Blue. O projeto desta escola data, porém, de alguns anos antes, quando ainda em sua casa, Alzini Beguin Ribas Dourado e Alba Maria Dourado organizaram timidamente um grupo de estudo de inglês para vestibular.
São quase 40 anos de trabalho no ensino de idiomas, hoje contando com espanhol e português para brasileiros, além do inglês. Apesar de para muitos o ensino de línguas ser considerado um negócio, para a Escola Fiesc ainda é um caso de amor, pelas línguas, pelos alunos e pelo maravilhoso ofício de ensinar. Forlim Motos. O Sr. Gaston Elie Forlim iniciou as suas atividades em 1º de abril de 1962, primeiramente com objeto social no ramo de hotelaria. Deu início às suas atividades com 2 funcionários, permanecendo assim por 4 anos. Em seguida, constituiu sociedade com os seus pais. A mudança de objeto social, anos mais tarde, deu-se ao fato do interesse de seu filho pelo ramo das motos. Atualmente, está sediada na rua Anita Garibaldi, no centro. A empresa chegou a contar com 7 funcionários registrados e hoje o seu quadro funcional é composto por 5 pessoas. A Forlim Motos sente-se orgulhosa em participar do crescimento de Caçador. Com a ideia de atuar no ramo imobiliário, o empresário Alfieri Balbinotti, no ano de 1978, fundou a imobiliária Almar. A empresa nasceu com o objetivo de realizar operações no ramo de negócios imobiliários e durante toda a sua trajetória se destacou na implantação de loteamentos. Desde 1978 até os dias atuais, a imobiliária Almar já implantou 61 loteamentos, sendo 55 em Caçador, 3 em Lebon Regis e 3 em Videira. No ano de 1986, ingressou na empresa o Sr. Anderson Luiz Balbinotti, filho de Alfieri, o qual, 20 anos depois, assumiria a empresa no lugar do pai, permanecendo até os dias atuais. Em mais de 3 décadas de atuação, a empresa buscou aprimorar sempre a satisfação dos clientes e buscar constantemente a melhor qualidade em todos os serviços oferecidos. A empresa Sérgio Alves Telas, mais conhecido como ITLA, Indústria de Telas Alves, foi fundada em 28 de janeiro de 1988. Iniciou suas atividades em uma casa de alvenaria na rua Hermínio Maffesoni, no bairro Berger. O proprietário, Sr. Sérgio Alves, movido pelo espírito empreendedor e por sugestão de seu primo, começou a observar que em Caçador havia pouca oferta no mercado de telas e decidiu investir neste setor. Atualmente, a empresa ITLA é referência na fabricação e colocação de telas, em Caçador e em outros municípios de Santa Catarina. A empresa Josema Recuperação de Equipamentos Pesados nasceu a partir do espírito empreendedor dos irmãos Mário Luiz e José Alberto Klaus. Foi instituída em 23 de julho de 1980 e atua na manutenção de máquinas pesadas, como tratores de esteira, retroescavadeiras, empilhadeiras e carregadeiras. Atualmente, a empresa conta com o apoio de 6 funcionários. Inaugurado em 1º de maio de 1988, o Hotel Kinderman Limitada tem como proprietário o Sr. Salésio Kinderman. Iniciou suas atividades com o auxílio de 5 funcionários. Sempre esteve instalado na rua José Bonifácio, na Vila Paraíso, sendo que no início o local era prédio residencial com apenas apartamentos e uma vidraçaria. Com o passar dos anos, foi reformado e transformou-se em hotel. Atualmente, são 134 apartamentos e a meta futura é chegar em 200 unidades. A empresa conta hoje com 30 funcionários no hotel e mais 13 funcionários na construção e ampliação dos novos apartamentos. No ano de 1989, o casal Lilian e Maurício Zini inauguraram um laboratório de análises clínicas Exame. Nesses 23 anos de trabalho, desenvolveu uma história de vitória e conquistas, que hoje se faz presente no esforço comum da sua equipe. Com o passar dos anos, o salto tecnológico e o enorme aprimoramento da medicina foram incorporados à rotina da empresa, que atende toda a população caçadorense por meio de convênios particulares e governamentais. Neste ano, a empresa inaugurará sua nova sede, que servirá, por certo, como uma coroação pelos serviços prestados ao longo de mais de 20 anos. Levando o nome de um dos principais estádios de futebol do mundo, a Lavanderia Maracanã iniciou suas atividades em 1º de novembro de 1979.
Idealizada por Alfredo Tomé, o empreendimento logo mudou de proprietário. Com 6 meses de existência, foi adquirido pelo casal Valmor Alves Ribeiro e Flor Dalice Grando, que comandam a empresa até os dias atuais. A lavanderia Maracanã começou pequena, mas bem estruturada. Foi a primeira em investimento de máquinas com capacidade para lavar cobertores e outros tecidos pesados. Atualmente, presta serviços na lavagem de ternos e roupas diversas e toda a linha de cama, mesa e banho. Além dos membros da família, 2 colaboradoras auxiliam no trabalho. A Autoescola Líder e Pioneira foi fundada na década de 60 por José Manuel Barbosa e Eurídio Mendes Domingos, na cidade de Tubarão. Foi a primeira autoescola da cidade de Caçador. Na década de 70, expandiu suas atividades, atendendo também as cidades de Videira, Fraiburgo e região. Consolidou-se como uma empresa com administração familiar e seus sócios são os filhos Rudinei, Rodrigo, Ricardo e Cibele. Desde que foi fundada, está situada no mesmo endereço, na Avenida Barão do Rio Branco. Hoje, a equipe é formada por 8 instrutores, um diretor-geral, um diretor de ensino, com uma frota de 12 veículos e uma média de 230 clientes ao mês, entre renovações e alunos. Por algumas décadas, a empresa Madeiras Casa Grande Limitada participou do desenvolvimento de Caçador. Em atuação desde 1953, quando foi fundada em 27 de julho, está instalada na comunidade do quilômetro 30, hoje município de Macieira. Idealizada pelo senhor Guilherme Balduino, é administrada atualmente pelo senhor Osmar Casagrande e pelos sobrinhos Gilberto e Marcos. A empresa sempre atuou na serragem e venda de madeira bruta e chegou a ter 25 funcionários. Atualmente, gera 8 empregos diretos. Além de pinos, trabalha com o reflorestamento da araucária, que deverá começar a ser explorada brevemente. O projeto futuro dos proprietários é trazer a empresa novamente para Caçador. Para isso, já contam com terreno próprio. Fundada em 14 de julho de 1966 pelos senhores João Tonieto e Ericon Marcon, a Maravilha Lâminas e Madeiras iniciou como comércio de móveis na Avenida Barão do Rio Branco. Atualmente tem como administradores a senhora Marisol Tonieto Tortato e Moacir Batistelli, e atua na área de lâminas e madeira. Ao longo dos 46 anos, muitos foram os desafios superados para chegar em 2012 como uma empresa consolidada. Porém, o sucesso e o futuro incerto andaram juntos em 1976, quando um incêndio destruiu totalmente a fábrica, paralisando por algum tempo as atividades. O episódio triste serviu, no entanto, para mostrar a persistência de uma equipe que jamais desistiu. Pouco tempo depois, a Maravilha foi reerguida e desde então buscou-se aprimorar junto às necessidades do mercado, oferecendo qualidade nos seus serviços. A empresa Hermindo Scheuer ME, conhecida como Marmoraria Scheuer, deu início às suas atividades em 15 de julho de 1971, na rua Uruçanga, no bairro Bom Jesus, onde está instalada até os dias atuais. O início dos trabalhos foi conduzido por Armindo Scheuer, conhecido como Canhoto. Ele foi também um dos primeiros coveiros de Caçador na década de 50. Atualmente, a empresa é comandada pelo filho Paulo César Scheuer. Fundada em 2 de julho de 1964, a empresa Mecânica Universal, de propriedade do senhor Rubens Clabundi, iniciou suas atividades em um pequeno espaço alugado na Avenida Senador Salgado Filho. Atuando na recuperação de motores de caminhões e caminhonetas das marcas Volkswagen, Mercedes e Chevrolet, a empresa se consolidou no decorrer dos anos e desde então se tornou referência para aqueles que necessitam de serviços neste setor. Na década de 90, a empresa Mecânica Universal iniciou a construção do seu novo barracão de alvenaria, local amplo e com condições de prestar um serviço ainda melhor. Ela faz parte das micros e pequenas empresas que contribuem para o desenvolvimento de Caçador. Idealizada pelo ortopedista Cláudio Araldi e tendo há 1 ano a fisioterapeuta Naura Zanella no comando, a Clínica Meditrauma Limitada ME foi fundada em 27 de outubro de 1983. A empresa iniciou suas atividades atendendo na Avenida Barão do Rio Branco. Algum tempo depois, mudou-se para o San Telmo e atualmente está instalada na Rua Domingos Sorgato. Além da Meditrauma,
Naira também é responsável pela Fisioestet, que funciona no mesmo local. A empresa Valdir Pereira e Companhia Limitada, popular Milk Money, iniciou as suas atividades em 5 de agosto de 1976. De propriedade da senhora Deoli Bergman Pereira, sempre manteve suas atividades na rua José Boatê, no centro de Caçador. Há 35 anos, a Milk Money se destaca pela qualidade dos seus produtos e pela hospitalidade aos caçadorenses. Montar o próprio negócio e melhorar a rentabilidade da família sempre foi o sonho de Assir Alves de Moraes. Esse sonho se tornou realidade em 1988, quando fundou a empresa que leva o seu nome. A marcenaria, também conhecida como Móveis Moraes, está instalada desde a sua fundação na rua Jandira, no bairro Giopo. A Móveis Moraes atua na fabricação de móveis sob medida, sendo quase 90% em MDF. A Moro Indústria e Comércio de Madeiras Limitada foi fundada pelo senhor Honorino Moro em 1971. A empresa atuou por muitos anos na serragem e secagem de madeiras nobres, como embuia, canela e cedro, tendo como destino o mercado interno, principalmente para a região sul do Brasil e para a fabricação de móveis, esquadrias, portas, janelas e batentes. Atualmente está focada no ramo agropecuário e mantém reflorestamento de pinos, fato que considera fundamental para que haja um constante equilíbrio ambiental. Atualmente, a Moro Indústria e Comércios de Madeira Limitada tem como administradores os senhores Antemar, Leonardo, Eduardo e a senhora Marivone Moro. A Móveis Schwartz Limitada nasceu da parceria entre os irmãos Landir, Italair José e Valdir Carlos Schwartz em 23 de julho de 1980. A empresa, que atua na fabricação de móveis e aberturas, iniciou suas atividades em um pequeno espaço alugado na Avenida Barão do Rio Branco. Com o passar dos anos e o trabalho já consolidado, o aumento no número de clientes começou a ser significativo. Com isto, a necessidade de um local maior e uma estrutura ampla fez com que a empresa mudasse de endereço, passando a funcionar em sede própria na Avenida Fado Tomé, onde está instalada até os dias atuais. Atualmente, Valdir Schwartz é o atual administrador. Atuando nos segmentos de equipamentos de proteção individual, proteção contra incêndio e gases industriais, a empresa Osby Extintores, de propriedade de Adelvo Basqueira, foi fundada em 4 de novembro de 1982. Iniciou suas atividades em um pequeno espaço na rua Senador Salgado Filho. A partir de 1987, ampliou sua área de atendimento com equipamentos de segurança. Já em 1989, começou a disponibilizar a linha de gás industrial. Em 2003, inaugurou a sede própria na rua 1º de Maio, onde está localizada até os dias atuais. Para este ano, a empresa prevê o início da fabricação de extintores. Atualmente, a Osby conta com um quadro funcional composto por 16 colaboradores. No final de 1989, nascia a Escola Primeiros Passos. Em fevereiro de 1990, em uma casa adaptada na rua Campos Novos, iniciavam as aulas com 58 alunos, tendo na direção Maristela Zarto Gonçalves. A implantação do ensino fundamental foi sendo feita de forma gradativa. A primeira turma de 4ª série concluiu em 1996. Já a inclusão de alunos com necessidades especiais aconteceu em 2000, quando foi implantado também o berçário. Em 2004, com a mudança de endereço para a Rua 7 de Setembro, se concretizou a proposta de escola em tempo integral. A implantação do ensino fundamental também foi realizada de forma gradativa e em 2009 a primeira turma de 8ª série foi formada. Hoje, com 220 alunos, tem como meta a construção da sua sede própria. A Red Point em Decorações e Pinturas Limitada nasceu em 18 de abril de 1989. Administrada por Jussara Olsen, teve início às suas atividades no porão da sua residência, na rua Reinaldo Marfessoni. A empresa oferece serviços de estamparias, potagem, placa de sinalização, jateamento, decorações e pinturas. E teve como idealizador o senhor Luiz Antônio Belaver, contando no início com apenas um funcionário. Durante estes 23 anos de existência,
a Red Point evoluiu em aprendizado e mão de obra, adequando-se às necessidades do mercado. Atualmente está situada na Rua Altamiro Guimarães, em sede própria, e conta com 4 funcionários. Nadalin Tomasi deu início ao seu empreendimento, a Mecânica Tomasi, em 8 de julho de 1969, na Rua Miguel Couto, no bairro Reunidas. O trabalho era desenvolvido em um barracão improvisado nos fundos de sua residência. Além de Nadalin, a empresa conta também com o comando do filho, Fernando Tomasi. A empresa Paulino João Giacomel, conhecida por sapataria rápida, teve início das suas atividades na Rua Altamiro Guimarães, em um pequeno espaço alugado. De propriedade do casal Paulino João e Dilma Aparecida Giacomel, atua no conserto de sapatos, bolsas, zíperes de calças e tênis. Em 1988, a empresa se instalou na Rua Fernando Machado, onde está instalada até os dias atuais. A empresa Universal Motos Limitada foi fundada em 1º de outubro de 1985. De propriedade do senhor Ilmo Lourenço Espanholo, iniciou suas atividades na Rua Fernando Machado, prestando serviços para a empresa Moto Jeans de Chapecó. 3 anos mais tarde, mudou as suas instalações para a Rua Palhoça, no bairro dos Municípios. Neste período, além da assistência, a empresa já atuava na comercialização de peças para motocicletas de todas as marcas. O senhor Ilmo também foi o proprietário da primeira oficina de motos de Caçador. Atualmente, além do proprietário, outras 4 pessoas trabalham no local, 2 filhos e outros 2 funcionários. A Vidraçaria Caçador Limitada iniciou suas atividades em 20 de março de 1989, numa garagem de 40 metros quadrados da casa do senhor Ivo Tesser, na Rua Alfredo Cachoeira, no bairro Sorgato. Anos mais tarde, mudou-se para a Rua Capitolino de Moraes, no bairro Berger, permanecendo ali por 3 anos, quando finalizou a construção da sede própria na Rua Itália, no bairro Sorgato, no ano de 1992. Ao mudar a empresa para o novo endereço, entrou na atividade o sócio Gentil Domingos Miosso. A sociedade foi mantida até meados de 1999, quando a parceria foi desfeita. Logo depois, César se instalou na Rua Henrique Júlio Berger, onde a empresa está atuando até os dias de hoje. A empresa Zanck Companhia Limitada foi fundada pelos irmãos José Carlos e Adélia em 9 de setembro de 1975, com o nome de Irmãos Zanck. Iniciou suas atividades com o transporte de madeiras nativas e, em seguida, passou a atuar com serviços de terraplanagem, sendo que atualmente está concentrada no carregamento e transporte de pinos. No decorrer da sua trajetória, além de José Carlos e Adélia, outro irmão, Ari Zanck, também esteve no comando. Hoje, porém, apenas José Carlos segue à frente dos negócios da família. A Zanck Companhia Limitada conta atualmente com o trabalho de 7 funcionários e está localizada na Rua Eugênio Busato, no bairro Bom Sucesso.